Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus esteja em nossas vidas, esteja na sua vida, na minha família, na sua família. Aonde você estiver, você da cidade, da estrada, do campo, da fazenda, você que está no Brasil, fora do Brasil, que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa, de maneira abençoadora. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações, para você receber todas as nossas mensagens diariamente. É preciso o sino estar ativado. Amém? Escute bem. Eu já atendi pessoas, né? Orientei pessoas que disseram assim para mim: missionário, eu já fui em várias igrejas, já frequentei várias igrejas, mas eu não me senti bem, muita opressão, muita cobrança do homem. E hoje eu congrego apenas participando das pregações no YouTube. Inclusivamente já tem pessoas que falou para mim que nos assiste diariamente e tem se sentido muito bem. O que acontece? É importante você congregar? Sim. Mas o mais importante do que você congregar é você amar, você viver o amor de Deus. É você aprender a fazer para os outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Saiu uma conversa aí chamada desigrejado, né? Alguns pastores que dizem assim, desigrejado. Eu fui pesquisar o que é desigrejado. O que é desigrejado? Desigrejados são pessoas que se desligaram de denominações, de congregações, placas de igrejas, mas não se desligaram da fé. Escute bem. Deus, ele fala no Velho Testamento, se não me engano, o máximo 3 vezes, que eu sei é uma vez no Velho Testamento sobre congregar. E no Novo, Jesus, ou os apóstolos falaram em congregar uma vez. O que eu quero dizer? Que as pessoas confundem congregar em 4 paredes. Tem pessoas que acham que congregar é apenas eu ir numa igreja com um templo bonito, altares de colunas romanas. Não, congregar não é isso. Congregar é quando tem duas pessoas juntas falando do amor de Deus, dialogando a palavra de Deus. Repare bem que a igreja passou a existir do Novo Testamento para cá. A igreja veio existir da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus para cá. Só que lá no Velho Testamento não existia igreja, mas já existia congregar. Abraão, ele estava na frente de um povo. Isaac, Jacó, José, o próprio Davi, entre outros homens, estava na frente de um povo. Naquele tempo, quando o chefe do povo de Deus, alguém que estava ali na frente de um trabalho da parte de Deus, quando eles iam chamar o povo, eles tocavam a trombeta ou o chofar, né? Chofar. Acho que muita gente conhece o chofar, né? Ainda mais depois que o cabo da Seolo começou a usar chofar, como se estivesse no tempo de Gideão, né? Então, naquele tempo, eles tocavam o chofar, eles tocavam a trombeta para reunir o povo. Mas não existia igreja. Mas existia congregação. Não com o nome de congregação ou de igreja, mas era o povo de Deus que se reunia. A igreja primitiva, no Novo Testamento, congregava. Apesar de ser fundo de quintal, na residência,
Aliás, foi a melhor igreja de todos os tempos, foi a igreja primitiva. Porque tanto ajudava espiritualmente, como ajudava socialmente. Surgiu nos dias de hoje uns pregadores que falam assim, você é desengrejado. Essa palavra é antibíblica, gente. Hoje não, mas há 3 anos atrás eu fazia um culto no celular, 8 da manhã no domingo e quartas, 8 da noite. E eu já recebi mensagem de pessoas que diziam assim, missionário, eu assisto aqui o senhor aqui na minha casa. Eu já fui em tantas igrejas e não me senti bem. Hoje eu me sinto bem assistindo o senhor aqui em casa. O que eu faço? O que eu falei para essa pessoa? Se batize nas águas e procure participar da ceia aí onde você estiver. Mas você não tem não é uma lei que Deus deixou congregar em igrejas, palacetes, não. É bom você congregar? Porque vai se reunir todo mundo, o povo de Deus vai se reunir e vai dialogar a palavra de Deus. Mas não foi uma lei, uma ordem que Deus deixou. Acima de congregar, e repito, eu atendo pessoas diariamente que dizem assim, missionário, eu assisto no YouTube. E tudo que o pregador fala, eu pratico. Por exemplo, gente, tem pessoas que estão tão mal orientadas sobre o evangelho, que muitas pessoas deixam a família em casa, principalmente quando se trata de mulheres. Sem comida, casa bagunçada, e vai para a igreja. Aí diz assim, primeiramente Deus. Não, igreja não é Deus. Igreja não é Deus. Deus, primeiro lugar. Família em segundo lugar. E terceiro lugar, a obra de Deus, que é a igreja. Ninguém vai se converter porque você vai numa igreja. Mas muita gente vai se converter pelo seu exemplo que você dá em casa, né? Isso é para mim, viu? Na rua, aonde você vai. O amor que você tem para a sua família, para quem convive perto de você, para quem você está próximo. As pessoas não vão se converter porque você vai lá, canta no grupo de louvor, né? Que eu não sei, louvor para as pessoas hoje é só cantar, né? Ninguém vai se converter porque você fala em línguas, porque você prega, porque você participa da ceia, porque você é batizado nas águas. Não. Ninguém vai se converter porque você deixou sua família em casa, né? Deixou seus afazeres e foi para a igreja. Aí que não vai mesmo se converter. As pessoas vão se converter se olhar para você e ver um exemplo. Exemplo. É assim que funciona a igreja de Cristo. É assim que funciona. Aí as pessoas falam assim, não, eu congrego em casa, mas olha, o pastor que eu congrego em casa, eu assisto no YouTube, ele serve da Santa Ceia, ele fala do batismo. Eu já tive pessoas assim que dizem assim, olha, eu peguei o pão e o vinho ou suco de uva e apresento juntamente com o pregador no YouTube e participo. Agora eu tenho que me batizar. Tudo bem, você pode escolher uma igreja e você se batizar nas águas. Mas não quer dizer que você tem que ficar preso naquela igreja. Você tem que ficar preso no evangelho de Cristo. Por exemplo, eu atendo pessoas que dizimam aqui no meu ministério, que não vem aqui, nem congrega, não sabe nem o nome do meu ministério. Mas faz certo. Porque as pessoas, irmãos, eles querem ver pessoas diferentes. As pessoas não querem ver outras pessoas esquentar banco de igreja. Não. Elas querem ver as pessoas dar exemplo. Né? Dar exemplo. É aquela pessoa, é aquela moça, aquela dona de casa, que se arruma bonitinho para ir para a rua, mas a casa dela está um lixo. Hipocrisia, né? Para quem não sabe o que é hipocrisia, hipocrisia é encenação, atuar, ser ator, ser uma atriz, ou seja, ser fingido,
colocar máscara. Eu estou falando isso no grego, isso é no grego e no latim. Hipocrisia quer dizer atuar, encenar. Mostrar uma aparência que não é a dela original. Então, eles inventaram congregar, ou melhor, desengrejado, porque às vezes você é desengrejado e aquela igreja perdeu o seu dízimo, sua oferta, mas não tem nada a ver. Quando a pessoa ela quer ser fiel, aonde ela estiver, ela se torna um dizimista, um ofertante, um colaborador, como eu tenho aqui no meu ministério, de pessoas que nunca me viu. Tem uns que não sabem nem o nome do meu ministério e todo mês dizime oferta aqui no meu ministério. Sabe por quê, irmão? Não é o templo que alimenta, é a palavra de Deus. Né? É como aquela mulher que disse, Senhor, aonde nós devemos adorar? Nos templos? Nos montes? Jesus disse, nem no templo, nem nos templos, nem nos montes. Né? O que Jesus quis dizer? Ele não quis dizer que nós não devemos ir na igreja nem nos montes. Ele quis dizer que a verdadeira adoração está no nosso coração, nas nossas atitudes. No momento que eu obedeço o princípio, eu estou adorando, buscando a Deus, em espírito e em verdade. Infelizmente, hoje muitas igrejas estão impedindo as pessoas se converterem de verdade. Porque vão na igreja, mas dá mau exemplo, mau testemunho. Então, a palavra desigrejado não existe. Talvez tem pastor que está engrejado no templo de 4 paredes, mas está desigrejado da verdadeira igreja de Deus. Qual é a verdadeira igreja de Deus? É aquela que obedece princípio. É aquela que obedece a palavra de Deus. E qual é essa, missionário? Não existe placa, denominações que obedecem a palavra de Deus. Existem pessoas que obedecem. Então, quando a Bíblia diz que da igreja de Cristo, está se referindo a todos os filhos de Deus, independentemente de placa de igreja. Toda igreja tem a igreja de Cristo. Até na igreja católica, tem pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. É só começar a andar na linha. A verdadeira... tem um bispo aí, um apóstolo aí, esqueci o nome dele, Miguel Ângelo. Então, eu mando dizer assim, a única igreja que está dentro dos padrões de Deus é a nossa. Pelo amor de Deus. Eu ouvia muito ele, parei por causa disso. Você se desliga da igreja universal ou da igreja mundial, as pessoas começam a olhar com maus olhos para você. Está errado, irmão, porque a igreja de Cristo não se trata de 4 paredes, mas se trata de cada um de nós que obedecemos a sua palavra. Todas as igrejas têm um pouquinho da igreja de Cristo. Essa é a verdade. A palavra desengrejado não existe, irmãos. Repito, às vezes a pessoa está engrejada na denominação, na placa da igreja, mas está desengrejada da verdadeira igreja de Cristo, que é obedecer o princípio da palavra de Deus. O que você entende com isso? Então, desengrejado são pessoas que, eles dizem, né? Mas desengrejado é pessoas que saíram de algumas igrejas, mas preservaram, conservaram a fé e a obediência. Missionário, onde eu congrego, eu estou me sentindo bem assistindo aqui no YouTube, o que eu faço? Participe da ceia, se serve aqui, se você assiste a algum culto, pelo YouTube que o pastor serve a ceia, o bispo, tal, continue. Aí você está. Procure um lugar para se batizar e viva a sua vida. Aliás, hoje as pessoas que congregam em casa, hoje tem o YouTube, né, que é uma bênção, estão pecando menos. Estão errando menos e acertando mais do que muitos que vão na igreja. Porque congregar, gente, é onde tem alguém, tem que ter alguém liderando, né? Ensinando o caminho certo. E aí, depois do culto, tá lá o irmão, coloca lá, né, o Wi-Fi ligado no seu televisor, né? E aí assiste
pregações, hino e vive bem. Obedecendo, dizimando, ofertando, né? Deus abençoe. Comente aqui abaixo. Fique todos na paz. Sempre avisando para você que nós temos que congregar. Desde que tenha 2 ou mais pessoas reunidas no nome de Cristo. Não quer dizer que tem que ser numa igreja grande ou numa igreja, até no fundo de quintal, até numa área. Se tiver 2 ou mais pessoas lá assistindo ali, Deus está no meio. Deus abençoe. Seja feliz.